isso aqui? Na minha escola tinha um garoto que era aquele típico aluno que era muito bom e só fazia bagunça. E a gente pode chamar ele de Otávio. O Otávio não fazia nada na aula, ele só ficava rabiscando o caderno e conversando com as pessoas lá atrás, o grupo do fundão. Eu nunca fui amigo dele, eu também não gostava dele. Eu achava ele ok, só que ele tinha uma mania chata de comer caneta. Sim, ele não mastigava caneta igual pessoas normais mastigadoras de caneta. Ele comia as canetas, sobrava nada delas. Por isso ninguém emprestava caneta pra ele. Só que teve um belíssimo dia. Eu lembro até hoje, o sol bonito, ensolarado. Eu tava muito feliz naquele dia. Nada podia dar errado. Só que a professora que estava dando aula no momento chegou perto da mesa dele e perguntou por que ele estava escrevendo de lápis. E se ele não escrevesse de caneta, ela não iria dar visto no caderno dele. Até que essa professora, que era muito linda no caso, perguntou pra mim se eu podia emprestar minha caneta pra ele, já que eu tinha 2 canetas. E eu pensei, pô, tá doido? Ele vai comer minha caneta toda esse brutamonte. Essa professora, além de ser muito linda no caso, ela era minha professora preferida, era professora de inglês, que era minha matéria preferida também. Então eu disse que sim, que podia emprestar pra ele. Mas eu falei pra ele, Otávio, não estraga minha caneta, cara. Beleza. Então aí beleza, eu fiquei só olhando pra ele na aula, pra ver se ele ia botar minha caneta na boca. Quando a aula da professora acabou e deu a hora do recreio, eu pedi pra ele devolver. Só que ele pediu pra ficar com ela até a hora da saída. E eu achei isso ok. Ele não tinha comido minha caneta até agora, então eu acho que tava tudo bem. Quando eu voltei pra aula, ele sentou muito longe de mim. E não dava pra saber o que ele tava fazendo. Mas eu já tinha colocado tanta fé que ele não ia comer minha caneta, que eu já tinha virado um anjo. Até que no final da aula ele me devolve minha caneta. E a caneta tava sem corpo, velho. Tava só o plástico e a tinta. E ele ainda tinha mastigado o plástico. Mano, como é que uma pessoa entrega uma caneta toda ferrada pra alguém e ainda acha que tá de boa? Ele realmente não via problema naquilo. Mas aí, já que ela tava toda ferrada, eu falei que ele podia ficar com ela. Toma pra E ele me você. agradeceu ainda. Eu só não bati nele porque eu não sou a favor da violência. E fui embora. Depois disso, eu comecei a deixar só uma caneta na mesa, pra não ter o perigo de uma professora de inglês, que é muito linda no caso, me pedir pra emprestar de novo. Tinha uma época que o mínimo problema que eu tivesse era motivo pra mim faltar aula. Tá chovendo? Vou faltar aula. Minha camisa tá amassada? Vou faltar aula. Faltou luz? Vou faltar aula. Meu amigo vai faltar aula? Vou faltar aula. Eu faltava tanto que eu nem sei como eu nunca repeti de ano. Eu faltava tanto que um dos meus apelidos na escola era aluno novo. Não tinha uma semana que eu ia pra escola todo dia. Eu tinha que faltar pelo menos um dia na semana. Era uma regra minha. Se eu fosse uma semana inteira pra escola, eu provavelmente morreria. Eu lembro que no 5º ano, faltando um dia pra formatura, a professora falou: essa é a melhor turma da escola. Provavelmente todo mundo vai passar de ano. menos o Gabriel, ele falta muito. E eu nem sabia que uma professora podia constranger um aluno assim em sala de aula. Mas ela tinha mentido, porque quando eu fui na formatura, tremendo de medo, sabendo que eu não ia receber meu diploma, e provavelmente meu pai ia me descer o sarrafo, eu passei de ano e recebi meu diploma mesmo assim. Ou seja, a minha professora só tinha falado aquilo pra me deixar com medo. E talvez me dar uma lição pra mim nunca mais faltar aula. Mas enfim, teve um dia que eu realmente não queria ir pra escola. E eu meio que tava viciado em um jogo e queria faltar aula pra ficar jogando o dia todo. Só que tinha uma coisa, esse dia era a prova de matemática. Não era prova de bimestre, era uma prova que o professor dava justamente pra galera que tinha pouco ponto, pra poder ajudar na nota final do bimestre. Portanto, essa prova não tinha segunda chamada. Mas eu não sabia que tinha prova esse dia, eu tinha esquecido. Normalmente eram meus amigos inteligentes que me lembravam. Então eu só decidi que ia faltar mesmo pra poder ficar jogando. E fui dormir. Aí depois eu acordei e fiquei jogando o dia todo. E no final do dia, eu vi uma mensagem do meu amigo no Skype falando que teve prova. E sabe quando você se arrepende de algo no mesmo segundo que você termina? É isso aí que aconteceu. No outro dia, quando eu tava indo pra escola, eu sabia que quando os moleques me vissem, iam me zoar pra caramba por ter perdido a prova. Então eu tinha que pensar em uma desculpa muito Não convincente faz pra eles não desculpa, me zoarem. seu burro. Até que eu vi meus amigos vindo até mim com uma cara Cara, de é maldade. essa? E começou. Caraca, Gabriel, perdeu a prova de matemática, tá ferrado. Tu é muito burro, seu animal. O meu avô por parte de mãe morreu ontem. O quê? Caraca, cara, sinto muito. Meus pêsames, tá tudo bem com você? Obviamente o meu avô não tinha morrido. Eu menti. Na verdade, eu nem conheci meu avô, ele morreu antes de eu nascer. Os caras ficaram me acolhendo até o tempo do portão da escola abrir. Eu realmente não esperava isso dos meus amigos. Na verdade, eu achei que eles iam rir ainda mais forte quando eu dissesse que meu avô morreu. E quando eu entrei na sala de aula, eles já tinham falado pra todo mundo que meu avô tinha morrido.
veio uma galera na minha mesa falar comigo. E naquela hora eu já tinha me arrependido. Era melhor eu ter sido zoado por uns minutos e depois todo mundo ia esquecer São disso mesmo. merdas. Até que Se uma eles hora, tivessem o feito professor esse de vídeo, eles matemática iam se entrou na bater dos sala de aula. caralhos. E eu tava rezando pra ninguém falar isso pro professor. Mas não adiantou nada. O Douglas, que nem era tanto meu amigo assim, foi na mesa do professor e disse: Ô, professor, o Gabriel não veio fazer a prova ontem porque o avô dele faleceu. Ajuda ele, professor. Gabriel, isso é verdade. Então depois eu te dou a prova pra você fazer, tá bom? Cara, naquela hora eu já tava me sentindo muito mal. Eu queria dizer a verdade, mas não tava. Porque Já tinha tu era chegado um num merda. nível que se eu falasse que era mentira, todo mundo ia me linchar na escola. Mentira, provavelmente só ia ficar todo mundo desapontado comigo por brincar com coisa séria. Quando foi o final da aula, o professor me deu a prova pra mim fazer a segunda chamada. E eu nem tinha estudado pra ela, eu não sabia que tudo isso ia acontecer. Mas mesmo assim eu fiz ela sem saber nada. E o pior é que eu tirei uma nota razoável, o que me fez não ficar de recuperação em matemática. E provavelmente até hoje, todos os meus amigos e o professor não sabem que era mentira. Até porque eu nunca tive coragem de contar pra eles. Mas apesar de eu ter me arrependido dessas mentiras que eu contei, eu descobri que mesmo meus amigos sendo um bando de idiota que só pensam e falam merda 24 horas por dia, eles ainda assim se importavam comigo e com os meus sentimentos. Algo que eu não esperava deles. Isso me fez ver eles de uma forma diferente depois desse dia. E sabe uma coisa engraçada? Eu nunca contei essa história pra ninguém. Só eu sei disso. Agora 500 mil de pessoas sabem. Por favor, guardem segredo, tá bom? E o que aprendemos com essa história? Mintam pra todas as pessoas que vocês conhecem pra levar vantagem em cima de todo mundo. Brincadeira, pessoal. Mentir é errado. Que isso, velho? O bicho virou caralho. E aí, galerinha, passando aqui pra agradecer todo mundo que enviou fanarts no meu e-mail. Eu vou estar colocando fanarts em todos os finais de vídeo, Que pelo menos nos desgraçado. vídeos de história. E caso você queira que a sua fanart apareça aqui, é só mandar no e-mail ali embaixo. E muito obrigado Desisto, por que assistir. merda é